Iniciando os trabalhos dessa sessão, cumprimento, agradeço a presença dos vereadores, funcionário, imprensa e todas as pessoas presentes nesta sessão. Com a proteção de Deus, damos início à 29ª sessão ordinária do ano 2024. Sejam todos bem-vindos. Nomeio o vereador André Luiz da Silva Roya para secretariar a sessão. Convido o secretário e confira o quórum através da chamada nominal dos vereadores. Adolfo Florencio Preis. André Luiz da Silva Royer, presente. Claudemir da Silva Homem. Presente. Claudemir Roth. Presente. Claudinei Vieira. Presente. Deoclésio Vanderlei Grotti. Fernando Antunes. Marcos Paulo Corradini. Vilsunei Serena. Presente. Presente a maioria absoluta dos vereadores, eu declaro abertos os trabalhos deliberativos desta sessão. Convido o vereador Claudemir da Silva Homem que proceda à leitura de um texto bíblico. Todos os dias do aflito são maus, mas o coração contente que tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro, e com ele a inquietação. É melhor um prato de hortaliças onde há amor do que um boi gordo com que nele há ódio. Palavras do Senhor. Damos início ao pequeno expediente. Convido o secretário para efetuar a leitura da 28ª sessão ordinária do ano 2024. Ata número 30 de 2024. Reunião dos vereadores do município de Itaipulândia, Estado do Paraná. 28ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 8ª legislatura. Realizada no dia 26 de agosto de 2024, às 19 horas, sob a presidência interina do vereador Claudemir da Silva Homem e secretariada pelo vereador Marcos Paulo Corradini. Primeiramente, o presidente cumprimentou os vereadores, servidores e demais presentes na sessão. Com a proteção de Deus, declarou aberta a 28ª sessão ordinária de 2024. Convidou o primeiro secretário para efetuar a chamada nominal dos vereadores, onde verificou-se a presença de número legal, com a ausência dos vereadores André Luiz da Silva Royer e Claudinei Vieira. O presidente declarou abertos os trabalhos preparados para a sessão. Convidou o vereador Fernando Antunes para proceder à leitura de um trecho bíblico. Prosseguindo a sessão, iniciaram-se os trabalhos do pequeno expediente. Foi lida e votada a ata da 27ª sessão ordinária de 2024, sendo aprovada por unanimidade dos nobres vereadores. Na sequência, passou-se para o grande expediente em pauta os seguintes projetos de leis. Projeto de lei número 43 de 2024, que dispõe sobre a concessão de incentivos e ou benefícios para a instalação de indústria de gelo, sendo aprovado em segunda votação por 6-1. 6 votos favoráveis e 1 voto contrário. Manifestaram-se favoráveis os vereadores Adolfo Florencio Preis, Claudemir Roth, Deoclésio Vanderlei Grotti, Fernando Antunes e Vilsunei Serena. Manifestou-se contrário o vereador Marcos Paulo Corradini. Projeto de lei 45 de 2024, dispõe sobre a concessão de incentivos e benefícios para a instalação de uma indústria de móveis, aprovado em segunda votação com 6 votos favoráveis e 1 voto contrário. Manifestaram-se favoráveis os vereadores Adolfo Florencio Preis, Claudemir Roth, Deoclésio Vanderlei Grotti, Fernando Antunes e Vilsunei Serena. Manifestou-se contrário o vereador Marcos Paulo Corradini. Projeto de lei número 40 de 2024, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 978.201,24, aprovado por unanimidade em primeira votação. Em seguida foram lidas as mensagens dos projetos de leis encaminhados para análise das comissões permanentes da Câmara Municipal. Mensagem número 47 de 2024. Projeto de lei número 47 de 2024, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 1.058.577,31. Mensagem número 48 de 2024. Do projeto de lei 48 de 2024, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 1.014.017,37. Mensagem número 49 de 2024. Projeto de lei número 49 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a adquirir por desapropriação amigável ou judicial um bem imóvel declarado de utilidade pública.
Dando continuidade aos trabalhos da sessão, passou-se para a fase das considerações finais. Não havendo vereadores inscritos para a palavra livre e cumprida a finalidade da sessão, o senhor presidente agradeceu a presença dos vereadores e demais presentes. Agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. E para constar, eu, Nelly Grotti, assessora legislativa da Câmara Municipal, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada em plenário, será assinada por todos os vereadores presentes na sessão. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão e os demais se levantam. Declaro aprovado. Dando continuidade à sessão, passamos neste momento para o grande expediente. Convido o secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei 40 de 2024. Projeto de lei número 40 de 2024, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 978.201,24. Pavimentação poliédrica, estrada em frente ao senhor Edwin Todt, comunidade de Lusitânia. Acesso à mercearia do Trevo até o limite do município de Itaipulândia, Missal e na comunidade Sol de Maio. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei 40 de 2024. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei 41 de 2024. Projeto de lei número 41 de 31 de julho de 2024. Dispõe sobre a concessão de incentivos, benefícios para a instalação de indústria de caixas de papelão e da outras providências. O prefeito municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivos para a instalação de uma indústria de caixas de papelão por meio de contrato de concessão de uso. Os seguintes bens imóveis de propriedade do município. Inciso 1. Área com 2.402,85 metros decímetros quadrados, correspondente à parte dos lotes, lote rural número 536B, matriculado sob o número 30.461, lote rural número 537D, matrícula número 30.462 e lote rural número 537A2, matrícula 30.465, situados na área industrial do Lajeado do Cedro, todos do registro de imóveis da comarca de São Miguel do Iguaçu. Inciso 2. Edificação de um barracão com 650 metros quadrados em alvenaria, pé direito de 5 metros de altura, composto por um mezanino de 100 metros quadrados, sala de matéria-prima, sala de estoque e banheiros, conforme o projeto a ser apresentado pela vencedora do certame. Inciso 3. Padrão de energia trifásica com transformador. Inciso 4. Terraplanagem e compactação do solo por conta da empresa vencedora. Artigo 2º. A seleção e escolha da empresa interessada será realizada mediante processo licitatório conforme edital a ser editado. Parágrafo 1º. No edital deve ser exigido das interessadas, para fins de habilitação, os requisitos mínimos estabelecidos no artigo 3º desta lei. Parágrafo 2º. O critério de julgamento será o comprometimento de atendimento mínimo dos incisos 7, 8 e 9 do artigo 3º desta lei. Parágrafo 3º. O critério de julgamento será a maior pontuação, devendo ser declarada vencedora a interessada que obtiver a maior pontuação com o somatório dos resultados dos itens a seguir. Inciso 1. Número de empregos diretos a serem gerados. Primeira colocada 5 pontos, segunda colocada 3 pontos, terceira colocada 1 ponto. Inciso 2. Experiência no ramo de atividade, indústria de caixa de papelão. Primeira colocada 5 pontos, segunda colocada 3 pontos, terceira colocada 1 ponto. Inciso 3. Provar a maior capacidade de investimentos de recursos próprios. Primeira colocada 5 pontos, segunda colocada 3 pontos, terceira colocada 1 ponto. Parágrafo 4º. Havendo empate, será declarada vencedora a interessada que obtiver a maior pontuação conforme a ordem a seguir. Primeiro, experiência no ramo de atividade, indústria de caixa de papelão. Segundo, provar maior capacidade de investimento de recursos próprios. Terceiro, número de empregos diretos a serem gerados. Parágrafo 5º. Persistindo o empate, será realizado o sorteio. Artigo 3º. As empresas interessadas nos benefícios de que trata esta lei deverão comprovar o atendimento aos seguintes requisitos e informações.
registro na Junta Comercial do Paraná, ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, matéria-prima utilizada, capacidade produtiva, mercado consumidor, previsão de faturamento e investir no mínimo R$ 1 milhão nos 5 primeiros anos. Faturar no mínimo R$ 500 mil por ano, comprovando anualmente com a apresentação de balanço contábil do faturamento registrado na Receita Federal e Estadual. Gerar e manter até o final do primeiro ano de funcionamento no mínimo 3 empregos diretos, mantendo este mínimo e promover o crescimento enquanto perdurar a concessão. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, emitida com base na Portaria Conjunta RFB-PGFN número 1715, de 2/10/2014, válida na data de abertura. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através da apresentação de certidão negativa de tributos estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda com validade na data de abertura. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da apresentação de certidão negativa de tributos municipais expedida pela Prefeitura Municipal de Itaipulândia com validade na data de abertura. Prova de regularidade para com o FGTS através da apresentação de certidão de regularidade do FGTS expedida pela Caixa Econômica Federal com validade na data de abertura. Prova de regularidade trabalhista através da apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, instituído pela Lei 12.440, de 7/7/2011, com validade na data de abertura. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, que não tiver data de validade, será aceita com data não superior a 60 dias da data de realização do pregão. Caso tenha data de validade, prevalecerá a data de certidão. Declaração de aptidão financeira para atendimento dos direitos trabalhistas. Declaração de cumprimento às exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social. Declaração de idoneidade, declaração de responsabilidade, declaração de nepotismo, declaração de não emprego de menores e declaração de inexistência de fatos impeditivos. Parágrafo 1º. O investimento de que trata o inciso 8 deste artigo deverá ser comprovado mediante a apresentação de notas fiscais ou de meio legalmente constituído e registrado em cartório e contabilizado junto ao ativo da empresa no seu balanço contábil. Os bens deverão ser relacionados em uma planilha para a comissão de aferição poder realizar a vistoria, conferir e atestar os investimentos. Parágrafo 2º. Investimento em veículos só serão aceitos se o veículo estiver emplacado no município de Itaipulândia e em nome da empresa. Parágrafo 3º. Para comprovação no disposto do inciso 10, a empresa deverá apresentar o relatório dos registros dos empregados conforme GFIP e CFIP durante todo o período de concessão até o último dia de fevereiro do ano seguinte, referente ao ano anterior, e com o relatório contábil registrado junto à Receita Federal e Estadual. Artigo 4º. A empresa primeira colocada no certame licitatório ficará obrigada a iniciar suas atividades no município em no máximo 30 dias, após a assinatura do termo de posse dos bens concedidos pelo município, sob pena de extinção imediata da concessão de uso dos mesmos, independentemente de qualquer notificação. Artigo 5º. A concessão de direito real de uso de que trata essa lei se fará pelo prazo de 10 anos. Parágrafo único. Ao atingir 10 anos da concessão de uso, a concessionária poderá optar pela devolução dos bens objetos da concessão ao município nas mesmas condições que recebeu, salvo os desgastes e deteriorações do uso regular. Ou poderá optar, se cumprido todos os requisitos estampados no edital de concorrência e no contrato de concessão de uso, pela renovação do contrato de concessão pelo igual período, ou poderá optar pela aquisição dos bens dados em concessão pelas regras previstas em Lei Municipal nº 1807 de 2019. Em sendo renovada a concessão, ao final da renovação, poderá a concessionária optar pela compra do bem dado em concessão de uso, desde que cumpridos os requisitos do edital de concorrência, nos termos que dispõe a Lei Municipal nº 1807 de 2019. Artigo 6º. Os sócios das pessoas jurídicas beneficiadas responderão de forma solidária pelas obrigações assumidas pelas pessoas jurídicas perante o município. Artigo 7º. Se por qualquer circunstância a cessionária dos incentivos e os benefícios interromper ou paralisar suas atividades, não cumprir com o constante do contrato de concessão de uso firmado com o município, ou ainda for constatado desvio de finalidade, sem expresso consentimento do município, romper-se-á o contrato de concessão de uso, após o devido processo legal, oportunizando total contraditório e ampla defesa, retornando o patrimônio cedido ao município, além da aplicação das seguintes sanções.
Vedação de participar por até 5 anos de quaisquer programas financiados com recursos públicos do município de Itaipulândia. O impedimento de contratar direta ou indiretamente com o município de Itaipulândia pelo período de até 5 anos. Multa compensatória de até 10% do valor total de investimento especificado na proposta da concessionária. Multa moratória de 0,5% por dia de atraso para início das atividades, até o limite máximo de 10% sobre o valor total do investimento, especificado na proposta da concessionária. Aplicada à concessionária pelo atraso injustificado na assinatura do contrato ou atraso no início das atividades. Parágrafo único. Além das sanções definidas nesse artigo, aplica-se o disposto na Lei 1413 de 2021, bem como suas regulamentações. Artigo 8º. A empresa beneficiada no ato da entrega do imóvel não havendo mais interesse em relação ao concedido, tendo cumprido com todos os requisitos estabelecidos no contrato de concessão, deverá proceder à devolução em bom estado de conservação do imóvel mediante avaliação da Comissão Permanente de Aferição de cumprimento dos requisitos da concessão de incentivos de fomento à indústria, bem como a quitação de todos os débitos constantes em relação aos incentivos. Inciso 1º. O prazo para devolução do imóvel mencionado no caput do presente artigo deverá ocorrer em até 30 dias a contar na data que encerrar a concessão de uso, independentemente da notificação por parte do município para que a empresa beneficiada desocupe o imóvel. Inciso 2º. Em que não sendo cumprido o prazo fixado no inciso anterior, aplica-se multa diária de meia UPRE, multiplicada por metragem da área de barracão industrial objeto da concessão. Artigo 9º. A empresa beneficiada deverá responsabilizar-se por todas as despesas inerentes ao imóvel concedido, sendo água, energia elétrica, impostos, com prazo de no máximo 30 dias após a concessão dos bens, transferir para seu nome tais cobranças. Parágrafo único. Compete à empresa beneficiada realizar a manutenção e conservação do imóvel durante o período em que perdurar a concessão de bens. Artigo 10. Todas as manutenções, reformas e ampliações que fizerem necessárias devem ser realizadas pela concessionária, sempre comunicando e recebendo o aval do município, isentando-o por qualquer indenização futura. Artigo 11. Se por qualquer motivo a empresa beneficiada interromper ou paralisar as atividades por no máximo 3 meses, após o devido processo legal, oportunizando o contraditório e ampla defesa, o contrato de concessão será reincidido, retornando o patrimônio ao município independentemente de qualquer outro ato. Artigo 12. É vedada a transferência e cessão dos bens cedidos a terceiros, sem a prévia justificativa e anuência do município, durante o prazo estipulado no artigo 5º desta lei. Artigo 13. Independentemente do disposto nesta lei, fica a empresa beneficiada com os incentivos nela previstos, obrigada a cumprir rigorosamente com toda a legislação aplicável ao caso, especialmente as de proteção ao meio ambiente. Artigo 14. O Poder Executivo poderá, por ato próprio, promover a regulamentação para operacionalização desta lei. Artigo 15. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Lazer, que ficará responsável pela operacionalização e fiscalização desta concessão instituída nesta lei. Artigo 16. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Itaipulândia, Estado do Paraná, 31 de julho de 2024. Cleide Inês Gribler Prates, Prefeita Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 41 de 2024. Quem estiver favorável permaneça como está, caso contrário se manifesta. Declaro aprovado. Ouvido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei 42 de 2024. Projeto de lei número 42, de 31 de julho de 2024. Dispõe sobre a concessão de incentivos e benefícios para a instalação de indústria de temperos e da outras providências. A Prefeita Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivos para a instalação de uma indústria de tempero, por meio de contrato de concessão de uso, os seguintes bens imóveis de propriedade do município. Lote número 1D da quadra 18, com área de 1.291 metros quadrados, matriculado no cartório de registro de imóveis sob o número 16.524, situado no distrito de São José de Tavó, município de Itaipulândia.
um barracão pré-moldado com 200 metros quadrados. Parágrafo 1º. Fica a administração municipal autorizada a despender um montante de até R$100 mil para custear despesas de melhorias nas edificações constantes no inciso 2º deste artigo, devendo a concessionária arcar com qualquer custo excedente do previsto. Parágrafo 2º. Compete à empresa concessionária apresentar os projetos e planilhas para viabilizar o investimento de que trata o parágrafo anterior. Artigo 2º. A seleção e escolha da empresa interessada será realizada mediante processo licitatório conforme o edital a ser editado. Parágrafo 1º. No edital deve ser exigido das interessadas para fins de habilitação os requisitos mínimos estabelecidos no artigo 3º dessa lei. Parágrafo 2º. O critério de julgamento será comprometimento de atendimento mínimos dos incisos 7, 8 e 9 do artigo 3º desta lei. Parágrafo 3º. O critério de julgamento será maior pontuação, devendo ser declarada vencedora a interessada que obtiver a maior pontuação com os somatórios dos resultados dos itens a seguir. Número de empregos diretos a serem gerados. Primeira colocada 5 pontos, segunda colocada 3 pontos, terceira colocada 1 ponto. Experiência no ramo de atividade indústria de temperos. Primeira colocada 5 pontos, segunda colocada 3 pontos, terceira colocada 1 ponto. Provar maior capacidade de investimento de recursos próprios. Primeira colocada 5 pontos, segunda colocada 3 pontos, terceira colocada 1 ponto. Parágrafo 4º. Havendo empate, será declarada vencedora a interessada que obtiver a maior pontuação conforme a ordem a seguir. Primeiro, experiência no ramo de atividade indústria de temperos. Segundo, provar maior capacidade de investimento de recursos próprios. Terceiro, número de empregos diretos a serem gerados. Parágrafo 5º. Persistindo o empate, será realizado sorteio. Artigo 3º. As empresas interessadas nos benefícios de que trata esta lei deverão comprovar o atendimento aos seguintes requisitos e informações. Registro na Junta Comercial do Paraná. Ramo de atividade compatível com o objeto da licitação. Matéria-prima utilizada. Capacidade produtiva. Mercado consumidor. Previsão de faturamento. Investir no mínimo R$100 mil nos 5 primeiros anos. Faturar no mínimo R$400 mil por ano, comprovando anualmente com a apresentação de balanço contábil do faturamento registrado na Receita Federal e Estadual. Gerar e manter até o final do primeiro ano de funcionamento no mínimo 3 empregos diretos, mantendo este mínimo e promover o crescimento enquanto perdurar a concessão. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da apresentação de certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, emitida com base na Portaria Conjunta RFB-PGFN número 1715 de 2/10/2014, válida na data de abertura. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através da apresentação de certidão negativa de tributos estaduais expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda com validade na data de abertura. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da apresentação de certidão negativa de tributos municipais expedida pela Prefeitura Municipal de Itaipulândia com validade na data de abertura. Prova de regularidade para com o FGTS através da apresentação de certidão de regularidade do FGTS expedida pela Caixa Econômica Federal com validade na data de abertura. Prova de regularidade trabalhista através da apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas instituído pela Lei nº 12.440 de 7/7/2011 com validade na data de abertura. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica que não tiver data de validade será aceita com data não superior a 60 dias na data de realização do pregão, caso tenha data de validade, prevalecerá a data da certidão. Declaração de aptidão financeira para atendimento dos direitos trabalhistas. Declaração de cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social. Declaração de idoneidade, declaração de responsabilidade, declaração de nepotismo, declaração de não emprego de menores, declaração de inexistência de fatos impeditivos. Parágrafo 1º. O investimento de que trata o inciso 8 deste artigo deverá ser comprovado mediante a apresentação de notas fiscais ou de meio legalmente constituído e registrado em cartório e contabilizado junto ao ativo da empresa no seu balanço contábil. Os bens deverão ser relacionados em uma planilha para a comissão de aferição poder realizar a vistoria, conferir e atestar os investimentos. Parágrafo 2º. Investimento em veículos só serão aceitos se o veículo estiver emplacado no município de Itaipulândia e em nome da empresa. Parágrafo 3º. Para a comprovação do disposto do inciso 10, a empresa deverá apresentar o relatório dos registros dos empregados conforme GFIP e CFIP, durante todo o período de concessão até o último dia de fevereiro do ano seguinte, referente ao ano anterior, com o relatório contábil registrado junto à Receita Federal e Estadual. Artigo 4º. A empresa primeira colocada no certame licitatório ficará obrigada a iniciar suas atividades no município em, no máximo, 30 dias após a assinatura do termo de posse dos bens concedidos pelo município, sob pena de extinção imediata da concessão de uso dos mesmos, independentemente de qualquer notificação.
Artigo 5º. A concessão de direito real de uso de que trata essa lei fará pelo prazo de 10 anos. Parágrafo único. Ao atingir 10 anos, a concessão de uso, a concessionária poderá optar pela devolução dos bens objetos de concessão ao município nas mesmas condições que recebeu, salvo os desgastes e deteriorações de uso regular. Ou poderá optar, se cumprido todos os requisitos estampados no edital de concorrência e no contrato da concessão de uso, pela renovação do contrato de concessão por igual período, ou poderá optar pela aquisição de bens adotados em concessões pelas regras previstas em Lei Municipal nº 1807 de 2019. Em sendo renovada a concessão, ao final da renovação, poderá a concessionária optar pela compra do bem dado em concessão de uso, desde que cumpridos os requisitos do edital de concorrência, nos termos que dispõe a Lei Municipal nº 1807 de 2019. Artigo 6º. Os sócios das pessoas jurídicas beneficiadas responderão de forma solidária pelas obrigações assumidas pela pessoa jurídica perante o município. Artigo 7º. Se por qualquer circunstância a cessionar os incentivos e ou benefícios interromper ou paralisar suas atividades, não cumprir com a constante no contrato de concessão de uso firmado com o município ou ainda for constatado o desvio de finalidades sem expresso consentimento do município, cumprir-se-á o contrato de concessão de uso após devido processo legal, oportunizando total contraditório e ampla defesa, retornando o patrimônio cedido ao município, além da aplicação das seguintes sanções: vedação de participar por até 5 anos de quaisquer programas financiados com recursos públicos do município de Itaipulândia, o impedimento de contratar direto ou indiretamente com o município de Itaipulândia pelo período de até 5 anos, multa compensatória de até 10% do valor total do investimento especificado na proposta da concessionária, multa moratória de 0,5% por dia de atraso para início das atividades, até o limite máximo de 10% sobre o valor total do investimento especificado na proposta da concessionária, aplicada à concessionária pelo atraso injustificado na assinatura do contrato ou atraso no início das atividades. Parágrafo único. Além das sanções definidas neste artigo, aplica-se o disposto na Lei 14.13 de 2021, bem como suas regulamentações. Artigo 8º. A empresa beneficiada no ato da entrega do imóvel ou não havendo mais interesse em relação ao concedido, tendo cumprido com todos os requisitos estabelecidos no contrato de concessão, deverá proceder à devolução em bom estado de conservação do imóvel mediante avaliação de comissão permanente de aferição de cumprimento dos requisitos da concessão de incentivos de fomento à indústria, bem como a quitação de todos os débitos constantes em relação aos incentivos. O prazo para devolução do imóvel mencionado no caput desse presente artigo deverá ocorrer em até 30 dias a contar da data que encerrar a concessão de uso, independentemente de notificação por parte do município, para que a empresa beneficiada desocupe o imóvel. Em não sendo cumprido o prazo fixado por inciso anterior, aplica-se a multa diária de meia UPRE, multiplicada pela metragem da área de barracão industrial objeto da concessão. Artigo 9º. A empresa beneficiária deverá responsabilizar-se por todas as despesas inerentes ao imóvel concedido, sendo água, energia elétrica e impostos, com prazo de no máximo 30 dias após a concessão dos bens, transferir para seu nome tais cobranças. Parágrafo único. Compete à empresa beneficiada realizar a manutenção e conservação do imóvel durante o período em que perdurar a concessão de bens. Artigo 10. Todas as manutenções, reformas e ampliações que se fizerem necessárias devem ser realizadas pela cessionária, sempre comunicando recebendo o aval do município, isentando por qualquer indenização futura. Artigo 11. Se por qualquer motivo a empresa beneficiada interromper ou paralisar atividades por no máximo 3 meses, após o devido processo legal, oportunizando o contraditório e ampla defesa, o contrato de concessão será reincidido, retornando o patrimônio ao município independentemente de qualquer outro ato. Artigo 12. É vedada a transferência e cessão dos bens cedidos a terceiros, sem a prévia justificativa e anuência do município, durante o prazo estipulado no artigo 5º desta lei. Artigo 13. Independente do disposto nesta lei, fica a empresa beneficiada com os incentivos nela previstos, obrigada a cumprir rigorosamente com toda a legislação aplicável ao caso, especialmente as de proteção ao meio ambiente. O Poder Executivo poderá, por ato próprio, promover a regulamentação para operacionalização desta lei. Artigo 15. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Lazer, que ficará responsável pela operacionalização e fiscalização desta concessão instituída nesta lei. Artigo 16. Para fazer face às despesas decorrentes da presente lei, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um orçamento geral do município em vigor um crédito adicional suplementar até o limite de R$100 mil para reforço da seguinte dotação orçamentária: Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio, Turismo e Lazer, Departamento de Indústria e Comércio, manutenção de parques industriais, outros serviços de pessoa jurídica, R$100 mil. Artigo 17. Para cobertura do crédito que trata o artigo anterior, fica indicado como recurso na forma do artigo 43, parágrafo 1º,
Inciso 1 da Lei Federal número 4.320 de 64, o superávit financeiro do exercício anterior com fonte 505, royalties tratada Itaipu, no valor de R$100 mil. Artigo 18. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei 1.173, de 30 de agosto de 2011. Itaipulândia, Estado do Paraná, 31 de julho de 2024. Cleide Inês Gribler Prats, Prefeita Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 42 de 2024. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei 44 de 2024. Projeto de lei número 44, de 31 de julho de 2024. Dispõe sobre a concessão de incentivos e benefícios para a instalação de indústria de artefatos de cimento e da outras providências. A Prefeita Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivos para a instalação de uma indústria de artefatos de cimento por meio de contratos de concessão de uso os seguintes bens imóveis de propriedade do município. Uma área de 11.400 metros quadrados correspondente à parte dos lotes denominados Lote Rural número 536B, matriculado sobre o número 30.461, Lote Rural 537D, matrícula número 30.462, Lote Rural número 537A2, matrícula número 30.465, todos da gleba 14 do imóvel Guaracá, do registro de imóveis da comarca de São Miguel do Iguaçu, situados na área industrial de Lajeado do Cedro, a serem desmembrados e unificados. Inciso 2. Um barracão industrial pré-moldado com 1.000 metros quadrados em sua totalidade, com pé direito de 7 metros de altura, cobertura em telhas de aluzinco e fechamento com paredes em placa de concreto, com 2,5 metros de altura e piso em concreto armado de 8 centímetros de espessura, a ser construído para fabricação e produção. Inciso 3. Edificação de até 100 metros quadrados para instalação de escritório. Inciso 4. Padrão de energia trifásica com transformador. Inciso 5. A terraplanagem e compactação do solo será executada por conta da empresa vencedora. Artigo 2º. A seleção e escolha da empresa interessada será realizada mediante processo licitatório conforme edital a ser editado. Parágrafo 1º. No edital deve ser exigido das interessadas para fins de habilitação os requisitos mínimos estabelecidos no artigo 3º dessa lei. Parágrafo 2º. O critério de julgamento será o comprometimento de atendimento mínimo dos incisos 8, 9 e 10 do artigo 3º desta lei. Parágrafo 3º. O critério de julgamento será a maior pontuação, devendo declarada a vencedora a interessada que obtiver a maior pontuação, com o somatório dos resultados dos itens a seguir. Número de empregos diretos a serem gerados. Primeira colocada 5 pontos, segunda colocada 3 pontos, terceira colocada 1 ponto. Experiência no ramo de atividade, indústria de artefatos de cimento. Primeira colocada 5 pontos, segunda colocada 3 pontos, terceira colocada 1 ponto. Provar maior capacidade de investimento de recursos próprios. Primeira colocada 5 pontos, segunda colocada 3 pontos, terceira colocada 1 ponto. Parágrafo 4º. Havendo empate, será declarada vencedora a interessada que obtiver a maior pontuação conforme a ordem a seguir. Experiência no ramo de atividade, indústria de artefatos de cimento. Provar a maior capacidade de investimento de recursos próprios. Número de empregos diretos a serem gerados. Parágrafo 5º. Persistindo o empate, será realizado sorteio. Artigo 3º. As empresas interessadas nos benefícios decretados dessa lei deverão comprovar o atendimento aos seguintes requisitos e informações. Registro na Junta Comercial do Paraná, ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, comprovar experiência de 5 anos no ramo de atividade, matéria-prima utilizada, capacidade produtiva, mercado consumidor, previsão de faturamento, investir no mínimo R$1 milhão nos 5 primeiros anos, faturar no mínimo R$1 milhão por ano, comprovando anualmente com a apresentação de balanço contábil do faturamento registrado na Receita Federal e Estadual, gerar e manter até o final do primeiro ano de funcionamento no mínimo 5 empregos diretos, mantendo este mínimo e promover o crescimento enquanto perdurar a concessão. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da apresentação de certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, emitida com base na Portaria Conjunta RFB-PGFN número 1715 de 2/10/2014, válida na data de abertura.
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através da apresentação de certidão negativa de tributos estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, com validade na data de abertura. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da apresentação de certidão negativa de tributos municipais, expedida pela Prefeitura Municipal de Itaipulândia, com validade na data de abertura. Prova de regularidade para com o FGTS através da apresentação de certidão de regularidade com o FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data de abertura. Prova de regularidade trabalhista através da apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, instituído pela Lei 12.440, de 7/7/2011, com validade na data de abertura. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, que não tiver data de validade, será aceita com data não superior a 60 dias da data da realização do pregão. Caso tenha data de validade, prevalecerá a data da certidão. Declaração de aptidão financeira para atendimento dos direitos trabalhistas. Declaração de cumprimento às exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social. Declaração de idoneidade, declaração de responsabilidade, declaração de nepotismo, declaração de não emprego de menores, declaração de inexistência de fatos impeditivos. Parágrafo 1º. O investimento de que trata o inciso 8 deste artigo deverá ser comprovado mediante a apresentação de notas fiscais ou de meio legalmente constituído e registrado em cartório e contabilizados junto ao ativo da empresa no seu balanço contábil. Os bens deverão ser relacionados em uma planilha para a comissão de aferição poder realizar a vistoria, conferir e atestar os investimentos. Parágrafo 2º. Investimento em veículos só serão aceitos se o veículo estiver emplacado no município de Itaipulândia em nome da empresa. Parágrafo 3º. Para a comprovação no disposto do inciso 10, a empresa deverá apresentar o relatório de registros dos empregados conforme GFIP e CFIP durante todo o período de concessão até o último dia de fevereiro do ano seguinte, referente ao ano anterior, com o relatório contábil registrado junto à Receita Federal e Estadual. Artigo 4º. A empresa primeira colocada no certame licitatório ficará obrigada a iniciar suas atividades no município em no máximo 30 dias após a assinatura de termo de posse dos bens concedidos pelo município, sob pena de extinção imediata de concessão de uso dos mesmos, independentemente de qualquer notificação. Artigo 5º. A concessão de direito real de uso de que trata essa lei se fará pelo prazo de 10 anos. Parágrafo único. Ao atingir 10 anos da concessão de uso, a cessionária poderá optar pela devolução dos bens objetos de concessão ao município nas mesmas condições que recebeu, salvo os desgastes e deteriorações de uso regular. Ou poderá optar, se cumprido todos os requisitos estampados no edital de concorrência e no contrato de concessão de uso, pela renovação do contrato de concessão por igual período, ou poderá optar pela aquisição dos bens dados em concessão pelas regras previstas em Lei Municipal nº 1807/2019. Em sendo renovada a concessão, ao final da renovação, poderá a cessionária optar pela compra do bem dado em concessão de uso, desde que cumpridos os requisitos do edital de concorrência nos termos que dispõe a Lei Municipal nº 1807/2019. Artigo 6º. Os sócios das pessoas jurídicas beneficiadas responderão de forma solidária pelas obrigações assumidas pela pessoa jurídica perante o município. Artigo 7º. Se por qualquer circunstância a cessionária dos incentivos ou benefícios interromper ou paralisar suas atividades, não cumprir com o constante do contrato de concessão de uso firmado com o município, ou ainda for constatado desvio de finalidade sem expresso consentimento do município, romper-se-á contrato de concessão de uso, após o devido processo legal, oportunizando total contraditório e ampla defesa, retornando o patrimônio cedido ao município, além da aplicação das seguintes sanções: vedação de participar por até 5 anos de quaisquer programas financiados com recursos públicos do município de Itaipulândia, o impedimento de contratar direto ou indiretamente com o município de Itaipulândia pelo período de até 5 anos. Multa compensatória de até 10% do valor total do investimento especificado na proposta concessionária. Multa moratória de 0,5% por dia no atraso de início das atividades, até o limite máximo de 10% sobre o valor total do investimento especificado na proposta concessionária. Aplicada à concessionária pelo caso injustificado na assinatura do contrato ou atraso no início das atividades. Parágrafo único. Além das sanções definidas nesse artigo, aplica-se o disposto da Lei 14.13 de 2021, bem como suas regulamentações. Artigo 8º. A empresa beneficiada no ato da entrega do imóvel ou não havendo mais interesse em relação ao concedido, tendo cumprido com todos os requisitos estabelecidos no contrato de concessão, deverá proceder à devolução em bom estado de conservação do imóvel, mediante avaliação da Comissão Permanente de Aferição de cumprimento dos requisitos da concessão de incentivos de fomento à indústria, bem como a quitação de todos os débitos constantes em relação aos incentivos. O prazo para a devolução do imóvel mencionado no caput do presente artigo deverá ocorrer em até 30 dias, a contar da data que encerrar a concessão de uso, independentemente da notificação por parte do município para que a empresa beneficiada desocupe o imóvel. Em não sendo cumprido o prazo fixado no inciso anterior, aplica-se multa diária
de meia UPRE multiplicado pela metragem diária do barracão industrial, objeto da concessão. Artigo 9º. A empresa beneficiada deverá responsabilizar-se por todas as despesas inerentes ao imóvel concedido, sendo água, energia elétrica e impostos, com prazo de no máximo 30 dias após a concessão dos bens, transferir para seu nome tais cobranças. Parágrafo único. Compete à empresa beneficiada realizar a manutenção e conservação do imóvel durante o período em que perdurar a concessão dos bens. Artigo 10. Todas as manutenções, reformas e ampliações que se fizerem necessárias devem ser realizadas pela cessionária, sempre comunicando e recebendo o aval do município, isentando-o por qualquer indenização futura. Artigo 11. Se por qualquer motivo a empresa beneficiada interromper ou paralisar as atividades por no máximo 3 meses após o devido processo legal, oportunizando o contraditório e ampla defesa, o contrato de concessão será reincindido, retornando o patrimônio ao município, independentemente de qualquer outro ato. Artigo 12. É vedada a transferência e a cessão dos bens cedidos a terceiros, sem a prévia justificativa e anuência do município, durante o prazo estipulado no artigo 5º dessa lei. Artigo 13. Independentemente do disposto nesta lei, fica a empresa beneficiada com os incentivos nela previstos, obrigada a cumprir rigorosamente com toda a legislação aplicável ao caso, especialmente as de proteção ao meio ambiente. Artigo 14. O Poder Executivo poderá, por ato próprio, promover a regulamentação para a operacionalização desta lei. Artigo 15. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Lazer, que ficará responsável pela operacionalização e fiscalização desta concessão instituída nesta lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Itaipulândia, Estado do Paraná, 31 de julho de 2024. Cleide Inês Griber Platz, Prefeita Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 44 de 2024. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei 46 de 2024. Projeto de lei número 46, de 15 de agosto de 2024. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências. A Câmara Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, aprovou e a Prefeita Municipal sanciona a seguinte lei. Fica a chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a abrir no Orçamento Geral do município um crédito adicional suplementar até o limite de R$ 39.205,77, incluindo no PPA, LDO e LOA, vigente em dotação orçamentária constante do detalhamento abaixo, destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social, Departamento de Proteção Social Básica e Especial, Manutenção Administrativa e Operacional CIASOP, rateio pela participação em consórcio público pessoal em cargos, 5.040, rateio pela participação em consórcio público outras despesas correntes, 7.218,57 centavos, rateio pela participação em consórcio público bens móveis, equipamentos e material permanente, R$ 171,43. Implantação, instalação, manutenção, infraestrutura, unidade de assistência social, casa, abrigo, acolhimento, CIASOP. Rateio pela participação em consórcio público pessoal em cargos, R$ 800. Rateio pela participação, R$ 16.032. Artigo 2º. Cobertura de crédito que trata o caput presente artigo será utilizado como recurso na forma do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Federal nº 4.320/64, o superávit financeiro do exercício anterior da fonte 505, royalties tratado de Itaipu, no valor de R$ 39.205,77 centavos, conforme o quadro abaixo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Itaipulândia, Estado do Paraná, 15 de agosto de 2024, Cleide Inês Griber Prats. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 46 de 2024. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei do Legislativo 09 de 2024. Projeto de lei do Legislativo número 09 de 2024. Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Turística do Santuário Diocesano Nossa Senhora de Aparecida de Itaipulândia.
A Câmara Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, com fundamento na Lei Municipal número 1007 de 2009, aprova. E eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural e Turística do Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida de Itaipulândia, entidade sem fins lucrativos inscrita no CNPJ 054513611000 contrário 78, com sede na rua 15 de novembro, número 1884, Centro, município de Itaipulândia, Paraná. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de Sessões da Câmara Municipal, em 7 de agosto de 2024. André Luiz da Silva Royer, vereador. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 09 de 2024. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o secretário para fazer a leitura da indicação 52 de 2024. Indicação número 52 de 2024. Vereador André Luiz da Silva Royer indica a prefeita municipal, a excelentíssima senhora Cleide Inês Griber Prats, que seja criado um cartão auxílio para crianças que possuem deficiência física, mental e intelectual, incluindo aquelas com diagnóstico de transtorno espectro autista. Justificativa: o cartão auxílio é uma forma de contribuir para com as famílias de baixa renda e com crianças que possuem deficiência ou transtornos que exigem cuidados especiais. Considerando a dificuldade para a mãe ou familiar conciliar trabalho formal e os cuidados com o filho, pois além da atenção, cuidado e assistência, a criança também precisa do acompanhamento médico especializado, que geralmente é realizado no horário comercial. Além disso, muitas famílias sobrevivem apenas com o benefício assistencial do BPC-LOAS e não podem ter outra renda, o que dificulta uma qualidade de vida adequada para essas crianças. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Senhor presidente, gostaria só de esclarecer esse assunto já debatido nessa Casa de Leis, inclusive o nosso presidente já fez uma indicação semelhante a essa. Então isso mostra o interesse que há nessa causa. Podem observar que geralmente as famílias de crianças especiais ou com o TEA num grau mais avançado, elas têm um custo maior aí, às vezes na alimentação, às vezes em medicamento. Às vezes consulta, um exemplo, o município ele paga um preço tabelado que o neuropediatra mesmo é difícil você conseguir uma vaga. E não é culpa do município ou do estado. É os médicos que no preço tabelado não querem atender. E a gente não pode pagar a mais. E no final as famílias acabam tendo que ir consultar particularmente e pagam um valor de R$ 750 a consulta. Digo que esse cartão auxílio viria a beneficiar nessa parte. Despesas, né? Às vezes médicas, às vezes de remédios, né? E bem como também às vezes uma alimentação, uma questão de subsistência formal dentro de casa mesmo, né? Às vezes as crianças têm uma questão de alimentação específica e tudo mais, e a família não pode trabalhar fora. Então, por isso que eu fiz essa indicação aqui e espero que seja atendida. Quero aqui parabenizar o vereador André, uma indicação semelhante à que eu fiz, e dizer assim, que essa cobrança não deve ser apenas de 2 vereadores, mas sim de todos os vereadores, cobrando essa questão, quem tem uma criança especial na casa, e quando fiz a indicação ainda acabei falando, conforme as condições da família, a situação fica mais grave. Uma família de uma classe social mais elevada pode pagar uma babá. De uma classe social mais baixa, a mãe tem que abandonar o emprego e cuidar do seu próprio filho. E a falta do salário da mãe faz falta para as 2 crianças. Então, parabéns, André. E essa cobrança é válida por mim, é válida por você e por os demais vereadores. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho para os órgãos competentes. Não havendo mais nada para ser tratado, cumprindo a finalidade desta sessão, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão. E convoco todos os vereadores e convido a população para a próxima sessão ordinária, dia
dia 9 de setembro de 2024, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana.